Pá, Adventista, estamos ao vivo. Muito obrigado a todos que vão assistir futuramente essa live. Hoje trouxemos um grande convidado e amigo aqui, né? Ramon Gomes. Os caras que vão estar fazendo as perguntas sou eu, Felipe Barrala, e nosso querido amigo Fabeta, lá de Portugal, passando raiva lá com os portugueses e passando muita raiva com as portuguesas. Então, é isso aí. Ramon, o senhor poderia se apresentar para nós, meu querido capitão? Pois não, feliz sábado a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu gostaria de desejar a todos, além de um feliz sábado, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Né? Um feliz sábado, Adolfo Clay. Feliz sábado, Fabiano. Que Deus possa nos guiar nesse exato momento. Perfeito. Sua formação e no que o senhor trabalha, meu querido capitão Ramon Gomes? Eu sou professor, eu sou formado pela Universidade Federal do Piauí em letras, né? E estou querendo alçar outros voos, né? Brevemente eu vou alçar outros voos. Não vou dizer nada agora, não posso adiantar, mas teremos novidades dentro em breve. Perfeito. Então, além disso, eu gosto de línguas, né? Estudo linguístico. Eu gosto muito do estudo do grego, tanto do grego clássico como do grego koiné, do latim e de alguns idiomas modernos, como, por exemplo, o inglês, o francês. E agora estou tentando me aventurar no alemão. É uma caminhada longa e árdua, mas um dia chegaremos lá. Perfeito. O senhor esqueceu de falar do seu mestrado aí, que o senhor está quase acabando, né? Que já era para ter acabado, né? Exatamente. Mas vamos deixar o mestrado para depois, né? Vamos deixar quando eu tiver realmente retornado, eu vou comunicar aqui a todos. Tá certo. E a gente já vai poder xingar umas pessoas aí depois. E aí, Fabeto, tá muito frio aí em Portugal? Hoje está muito frio, cara. Muito frio. Palavras profundas, hein, cara? Nem para falar um friozão da peste, um friozão do quinto dos infernos, alguma coisa assim. Não, eu quero só falar que tá frio. Essa é a educação que você tá aprendendo com os portugueses. Não, eu vou mandar matar tudo. Não, eu vou mandar matar todos os portugueses. Brincadeira, tá, Ramon? Ramon, eu falei, olha, vou levar o Ramon. O que o senhor quer falar? E ele falou assim, eu vou falar sobre Trindade. Eu quero falar sobre Trindade. E a minha primeira pergunta é, Ramon, por que é importante estudar Trindade? A Trindade é uma doutrina fundamental das Escrituras. Nós temos, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, cerca de 94 passagens que falam do Pai, Filho e Espírito Santo, não necessariamente nessa ordem, mas que os três é Deus, né? Então é importante nós entendermos não somente um pouco da divindade, como ela foi se revelando para nós, mas também como é o papel dentro do plano da salvação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito importante. Nós sabemos que a divindade toda trabalha em favor da nossa salvação. É por isso que é importante nós sabermos essa doutrina tão importante para o escopo doutrinário do cristianismo. Perfeito. E aí vem uma outra pergunta, já que a gente está no podcast adventista. E no meio adventista, como que esse assunto é tratado? Existem adventistas que não creem na Trindade? Como é que é? Como é que o senhor explanaria? Se nós formos estudar a fundo a história desse assunto dentro da nossa denominação, nós podemos ver que a igreja ela passou por várias fases, né?
a princípio, já que ela foi formada por pessoas de várias denominações, até então não se tinha uma definição correta sobre a Trindade. Uns criam, outros não criam, e até muitos que não criam porque o que era ensinado na época não era o que a Bíblia ensina. Mas a igreja resolveu parar e estudar as Escrituras Sagradas e viu que essa doutrina ela está nas Escrituras. E também, com o lançamento do livro O Desejado de Todas as Nações, em 1898, esse livro instigou de uma maneira indireta para que esse estudo fosse iniciado. Aí isso aí já é outro assunto. Então, a partir daquela época de 1898, a igreja começou a estudar diligentemente esse assunto e chegou-se à conclusão que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, coeterno, onipotente, onisciente e onipresente. Certo? E isso não se constitui três deuses, que não seria mais trindade, seria triteísmo, que já é outro conceito. E a gente tem que entender realmente qual é o conceito de trindade. E era exatamente isso que eu ia perguntar para você, né? Muitas vezes a gente é acusado de ser politeísta por acreditar em três deuses. Como é que o senhor explica isso? Como é que o senhor entende esse assunto? Como assim? Nós cremos em três deuses? Nós cremos em um Deus só? Que doideira é essa de três deuses em um? Como é que você explica isso, meu querido Ramon? Bem, eu estou aqui com o livro Nisto Cremos, e uma das nossas 28 crenças fundamentais, aliás, a nossa segunda crença fundamental, porque a primeira é que a Bíblia é a palavra de Deus e nela nós nos fundamentamos. A segunda diz o seguinte: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Deus é imortal, onipotente, onisciente, acima de tudo e sempre presente. Ele é infinito e está além da compreensão humana, mas é conhecido por meio de sua autorrevelação. Deus, que é amor, para sempre é digno de culto, adoração e serviço por parte de toda a criação. E em seguida, ele descreve vários versículos da Bíblia provando e constatando a veracidade dessa sentença. Então, há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa divindade é onipotente, onisciente e onipresente. Não são três deuses. E a Bíblia não fala que existe três deuses. A Bíblia fala que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas, com o decorrer da nossa entrevista, eu separei aqui alguns versículos, cerca de 94 versículos aproximadamente, desde o Gênesis até o Apocalipse. É claro que não vai dar tempo de nós escorrermos todos, mas falando que realmente essa sentença aqui é baseada na palavra de Deus. Beleza. Agora eu tenho uma pergunta mais pessoal acerca do senhor. Quando é que foi que o senhor começou a estudar sobre esse assunto da Trindade? Por que o senhor começou a estudar esse assunto? O que te interessa nesse assunto? Esse assunto me chamou a atenção por dois motivos. O primeiro motivo, quando eu era mais novo, já que eu já sou adventista há muitos anos, foi despertado por amigos meus que são testemunhos de Jeová, e eles falam: olha, Jesus não é Deus, Jesus foi o primeiro a ser criado, o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força ativa de Deus, então Deus mesmo é só Jeová. E aquelas indagações, e eles falavam e mostravam na Bíblia deles, né, tradução Novo Mundo, que na época era aquela capa preta,
Isso me chamou a atenção para estudar o que realmente a Bíblia fala. Segundo ponto, por outro lado, eu via alguns de nossos irmãos de fé não crendo mais nessa doutrina, porque, abre aspas, segundo o entendimento deles, não era bíblico, não era bíblico essa doutrina e não se encontrava na escritura. Fecha aspas, é aquilo que eles falavam. E eu disse, será que é verdade? Então, esses dois fatores somados deu o seguinte resultado. Ramon Gomes estudando diligentemente a palavra de Deus para ver o que realmente a Bíblia fala. Então, eis aí os fatores que me levaram a estudar sobre esse assunto. Perfeito. No tocante aos testemunhos de Jeová, um abraço a todos os testemunhos de Jeová que futuramente assistirão nossas lives, né? Pô, eu tenho o zap do Calvacho, mano. Eu troco ideia com o Calvacho, assim, ele manda mensagem para mim, às vezes manda. Ele sempre manda muito vídeo, né? Os testemunhos de Jeová, eu posso dizer aqui, é um povo maravilhoso. Eu tenho muitos amigos testemunhos de Jeová. São pessoas maravilhosas. Um abraço para eles, né? As nossas amigas. Porque os apologistas, muitos deles a gente faz a gente passar raiva. Né? Mas fora isso, eu conheço mesmo um dos primeiros homens que me falaram assim de Bíblia, que pôde falar de Bíblia comigo, foi o pai de um amigo meu. Esse amigo meu, ele saiu da Testemunha de Jeová para servir na aeronáutica. Né? Ele saiu da Testemunha de Jeová para servir na aeronáutica. O sonho dele era servir na aeronáutica, o sonho dele era esse. E o pai dele era Testemunha de Jeová, saiu por questões pessoais, e foi e era um dos caras assim que era um amor de pessoa, mano. Era um dos caras assim que ele não ficava te enchendo o saco. Ele chegava, a gente tava falando de um assunto, ele entrava no meio, e sempre com muito respeito, ele era um macho alfa, mas ele direcionava para um assunto bíblico, sem ficar direcionando para os mesmos temas da igreja dele, disso, daquilo. Cara, quando eu visitei eles em 2012, mano, me tratou super bem, grande amigo, mas ambos hoje não estão mais nessa igreja, né? Não estão mais no Testemunho de Jeová. Mas o fundamento da fé deles cristão é o Testemunho de Jeová em si, é a referência deles, né? E por causa desse amigo meu hoje é que eu sou crente, né? Essencialmente. Eu vou entrar na igreja dos crentes para saber mais de Bíblia do que ele. e eis aqui. Mas a live não é sobre mim, é sobre Ramon Gomes. Ramon Gomes, meu querido Ramon Gomes, eu tenho uma pergunta muito simples para você agora. Por onde você começa explicando sobre a Trindade? Por onde? Qual que é o primeiro ponto? A base não somente da Trindade, mas a base de toda a Escritura é o Antigo Testamento. Nós temos o Antigo Testamento como o fundamento de todas as doutrinas cristãs. O Antigo Testamento, conhecido como Tanar pelos judeus, né? Mas a base de todo o Antigo Testamento é a Torá. Os 5 primeiros livros de Moisés, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômios. Essa é a Torá, é a lei, né? Escrito por Moisés, que foi inspirado por Deus. Aliás, Moisés, segundo as Escrituras, via Deus face a face, né? Toda a base começa por lá. E o primeiro versículo está em Gênesis, capítulo 1, verso 26. É o primeiro versículo que nós podemos citar. Em Gênesis 1, verso 26, nós temos o seguinte, eu irei ler na tradução João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam. Observe aqui que nós temos façamos o homem.
essa desinência mos, pelo menos em língua portuguesa, ela indica que o sujeito que pratica a ação é a primeira pessoa do plural. Levando em conta aqueles que estudam o hebraico com muito mais afinco do que eu, pois eu ainda nado em águas rasas nessa língua belíssima, que é essa língua semítica que é o hebraico, mas eu sei do seguinte, que dois em hebraico é dual, não é plural. Então, esse dual é uma forma especial, né, de plural, nós chamamos especificamente dual. Né? E aqui temos nós, que é a terceira pessoa. Isso dá um indício de que a divindade é composta pelo menos de mais de duas pessoas. Mas eu não posso bater o martelo apenas com esse versículo, né? Aqui nós temos apenas os primeiros indícios, né? Deus falando, façamos o homem à nossa imagem. Esse é o primeiro versículo. Depois nós vamos para Gênesis capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui nós temos, e o homem se tornou como um de nós. Gênesis 11, verso 7, nós temos outro versículo que nos dá mais uma pista. Diz o seguinte, 11, verso 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Pois antes dessa torre de Babel, que a palavra Babel vem do grego Bavel, do hebraico Bavel, que significa confusão, a partir daí Deus criou os principais grupos linguísticos, que com o passar dos séculos transformaram-se nessas línguas belíssimas que nós temos atualmente falado ao redor do mundo. Então, desçamos e confundamos. Mais um indício de que a divindade é formada por mais de uma pessoa. Agora, me permita fazer uma pergunta sobre divindade. O que seria essa palavra? Qual que é o conceito da palavra divindade? A palavra divindade, eu gosto de sempre mencionar a palavra divindade porque eu acho que inconscientemente eu gosto de mencioná-la, porque Ellen White também mencionava, né? Ela usava a palavra Godhead, mas a palavra Godhead, que traduzindo para o português significa divindade, também é sinônimo de Trinity, que é trindade. Então, a trindade, né, ou divindade, refere-se ao nosso grande Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos lá, então uma pergunta nesse sentido, né? Por exemplo, existe a acusação de que nós cremos em 3 deuses. Sim, existe. Qual que é a diferença da crença na Trindade e na crença em 3 deuses? Qual que seria a diferença? Ou, por exemplo, nós entendemos que Jesus é Deus, que Deus é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Beleza. Não seriam 3 deuses? Esse é um grande argumento, é um argumento muito utilizado pelos que não creem na Trindade, chamando a gente de politeísta, falando que a gente crê em mais de um Deus. Como é que a gente explica isso? Como é que o senhor entende esse assunto, Ramon? Olha, pela própria Escritura, né? Se nós formos lá em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4,
né? Nós temos Deuteronômio 6:4. E nos dá uma pista para respondermos a sua pergunta. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Shema Israel, Hashem Elohenu, Hashem Echad. Essa palavra Echad é uma palavra utilizada com um sentido muito especial. Nós temos lá em Gênesis, no primeiro capítulo, passou o homem e mulher a ser uma só carne. Echad Basar, é uma carne. Então, essa palavra Echad, ela é traduzida como um, único, mas ela é utilizada nesse sentido, um único mesmo, mas é mais no sentido de uma unidade perfeita, né? Então, o nosso único Deus, ele é uma unidade perfeita. Nós não podemos ver nesse versículo, mas nós podemos ver em outros versículos da Bíblia. Isaías 48:16 nos dá mais uma pista sobre isso. Isaías 48, verso 16. Vamos deixar que a palavra de Deus fale, né? E o que importa é a palavra de Deus. Em Isaías, capítulo 48, verso 16, nos diz o seguinte: chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo. Tenho estado lá. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Quem está falando aqui? É Jesus. Antes de ele se encarnar e vir aqui à Terra. Jesus está falando, ele disse assim, agora o Senhor Deus. Agora, Hashem, que aqui nós temos o tetragrama, Yod He Vav He, me enviou a mim e enviou quem? O seu Espírito. Isso concorda com João, capítulo 14. Nós podemos ver lá em João, né? A Bíblia é maravilhosa por isso. João, capítulo 14. O verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, Jesus foi enviado pelo Pai, que também enviou o Espírito Santo. Voltando a Isaías, nós temos aqui a presença do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Mas é um só Deus. Agora, se fosse 3 deuses, não seria mais trindade. Seria triteísmo. São 3 deuses realmente totalmente diferentes. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, a diferença entre triteísmo e trindade seria a questão de existência. Deixa eu explicar. Por exemplo, quando a gente vai falar do panteão grego, nós estamos falando de Zeus, Plutão, né, no caso Zeus, Hades, Ares, Hera, Afrodite, Apolo. Nós estamos falando do panteão grego. Se a gente for falar do panteão romano, é Júpiter, Marte, Plutão, Mercúrio, que seria isso, né? Estamos falando de várias divindades, vários
estamos falando de vários deuses que são independentes de si. Agora, no caso do conceito trinitariano, pelo que você tem me passado, os três são dependentes de si. Um depende do outro. Jesus, né, ele depende do Pai, porque ele é filho de Deus, né? Jesus, como nome encarnado, ele depende do Pai. E tem o Espírito que provém de Deus. Então, você tem tanto o Espírito quanto Jesus dependendo do Pai, vamos dizer assim, dependendo do Pai. E eles sempre estiveram com Deus, sempre, né? Eu acho que dá para a gente entrar em João 1, né? Eu tô aqui. Essa dependência, nós temos que deixar bem clara, é apenas no plano da salvação. Cada um exerce uma função. O Pai enviou, o Filho se prontificou e veio para nos salvar. E quando Jesus voltou aos céus, né, o Espírito Santo foi enviado. E o Espírito Santo tem a função apenas de trabalhar em nossos corações e de nos convencer que nós realmente somos pecadores e que nós necessitamos com urgência de Jesus Cristo, que Ele é que é o nosso Salvador. Perfeito. Mas olha que legal, quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 1, para explicar como que eu não sei se eu estou sendo claro. Sim. A gente pega aqui Gênesis 1, verso... Pego aqui minha velha e boa Almeida Corrida Fiel. Verso 2. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós temos aqui, verso 1, Deus criando os céus e a terra. Sim. E aí no verso 2 fala que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós temos aqui Deus e o Espírito Santo. Pergunta, quem é que criou os céus e a terra? Deus. Ponto. Só que quando a gente vai lá para João 1, verso 1, e ó, gente, não se esquece do João 14, hein? Deixa o João 14 anotado aí, que é o verso que o Ramon colocou. João 1, verso 1, ele é bem legal, porque ele fala o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tá? Esse capítulo 1 de João, o verbo feito carne, é se referindo a Jesus. Então, ele está dizendo que Jesus criou tudo. Sim. Então, a entidade, eu não vou usar o termo divindade aqui, que esse é um uso mais técnico aí do Ramon, a entidade que criou os céus e a terra, ela tem o nome de Jesus para nós hoje. Mas para qualquer judeu, qualquer pessoa que lê o Antigo Testamento e você lê Gênesis 1, você vai saber que foi Deus. Deus quem? Deus o Pai, o Deus Criador dos céus e da terra. Né? Eu sei que a entrevista aqui é concernente ao Senhor, e sobre o assunto da Trindade, mas nós vemos aqui uma forte ligação entre Gênesis 1, João 1, e aí eu quero só matar aqui com João 14, o verso 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, e ele vos dará, para que fique convosco para sempre. É interessante que esse outro Consolador aqui seria o Espírito Santo, né? Mas o contexto futuro deixa claro que é o Espírito Santo. Peraí, o Espírito Santo estava com ele na criação, com Deus na criação, tudo que se envolve no plano da salvação e que se envolve ao ser humano, ao coração humano, o Espírito de Deus está ali. Sim. E vemos também que Jesus era Deus. Então, quando você começa a juntar as peças dos versículos bíblicos, começa a fazer sentido. Exatamente. Não sei se fica muito claro. Isso é o que nós dizemos de estudo sistemático das Escrituras. E daí criou-se uma ciência chamada teologia sistemática. Trindade é teologia sistemática, né? A sistematização da fé. Exatamente. Porque nós não podemos entender lendo apenas um versículo. Um versículo não resolve, né?
não soluciona a questão. Então, toda a Escritura é lida e relida, né? É um versículo aqui, outro lá, como diz Isaías, nós podemos entender, com a ajuda do Espírito Santo, um pouco sobre a revelação de Deus progressiva dentro das Escrituras. Perfeito. Ramon, eu sei que a tua área é línguas bíblicas, a gente passeou um pouquinho aqui sobre introdução, trindades, aqui. Eu sei que você gosta muito de tradução, e eu já mencionei João 1, verso 1. É claro que a tradução mais conhecida que traz, e o verbo era um Deus, é a tradução Novo Mundo. Existem outras traduções que trazem. Sim. Como é que o senhor explicaria para nós aí o versículo 1 de João? E se tiver mais algum versículo que o senhor gostaria de comentar aqui, essa meia hora que é para o senhor aí, o senhor está livre. Veja bem, no grego nós temos enarre em hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. Nós temos 3 orações. Nesse versículo belíssimo, 3 orações. Em todas as 3, o sujeito da oração, que nós chamamos de nominativo em grego, é o hologos, que é a palavra ou o verbo, muitas vezes traduzido em algumas versões da Bíblia. Então, o que mais nos chama a atenção é na terceira oração, kai theos en hologos. Em língua grega, se você estudar realmente a língua com muito afinco, vai ver que a ordem das palavras ela também implica não na questão de sentido, porque a tradução ela vai implicar na terminação da palavra, que aí nós vamos ver desinência, aí desinência nós vamos ver essa questão de declinação da palavra, aí isso aí remete aos casos que são, em língua grega, nominativo, genitivo, dativo, acusativo e o vocativo. São funções sintáticas, né, que cada palavra assume. Então, a ordem das palavras ela não vai mudar o sentido, mas muda a ênfase que se quer dar. João quis dar ênfase para um substantivo anartro, ou seja, um substantivo sem artigo, que é a palavra theos, né? Que a palavra theos está sem artigo. Isso antes do verbo emi, que está no imperfeito, né? Era Deus, né? Então, está ao contrário. Deus era a palavra, ou era o verbo. Mas, no bom português, nós temos o verbo era Deus. Agora, nós temos 2 nominativos. O nominativo que tem artigo é o sujeito da oração. E o nominativo que não tem o artigo é o predicativo do sujeito da oração. Isso num predicado nominal, que nós temos sujeito, verbo de ligação, que é o verbo ser, né? Ou estar, e outros verbos mais, que não indicam ação, mas indicam estado, e o predicativo do sujeito, que é aquilo que se fala sobre o sujeito. João escreveu esse versículo colocando o predicativo do sujeito em primeiro lugar, sem artigo, porque nominativo sem artigo é predicativo do sujeito, isso diz a gramática, como ênfase para dizer o quê? Que esse logos, ele compartilha todo o caráter e toda a essência do tom theon no segundo versículo. E o verbo estava com Deus. Ele não é o Pai, mas ele tem a mesma natureza, a mesma essência, e ele compartilha a mesma divindade com o Pai. Então, Jesus Cristo estava com Deus, ele estava com o Pai, mas ele é plenamente Deus. Foi isso que João quis nos dizer,
quis enfatizar não quem era esse verbo, não quem era essa palavra, mas a sua essência, a sua natureza e o seu caráter. Jesus é plenamente Deus, assim como o Pai é. Só que Jesus não é o Pai. Foi isso que João quis dizer. Agora, no finalzinho desse versículo, nós temos, segundo a tradução Novo Mundo, era um Deus, né? Um Deus, eles colocam um artigo indefinido e a palavra Deus está em minúsculo. Aí não cabe esse artigo indefinido. Sabe por quê? Porque não era esse o objetivo que João estava querendo dizer. João estava combatendo nesse versículo o modalismo, o sabelianismo, e ele estava querendo nos mostrar que, apesar de Jesus Cristo ter vindo como um ser humano, ele é plenamente Deus. Essa é a função do Evangelho de João. Mostrar que o próprio Deus se esvaziou, assumiu a forma de um ser humano, mas ele, mesmo como ser humano, ele tinha todas as prerrogativas de Deus. Então não era um Deus, mas ele era Deus. Na sua famosa gramática, Manual de Língua Grega, né? Uma gramática fantástica, infelizmente eu não a tenho, né? E eu até já contei essa história. Consegui uma gramática, finalmente. Fui para casa, peguei o dinheiro, quando eu voltei, já tinham levado. Fiquei sem gramática, né? Então, é assim mesmo. Então, o nosso grande scholar que escreveu essa gramática, ele disse o seguinte, que nós podemos até traduzir que o verbo era divino, mas jamais o verbo era um Deus. Gramática de Valdir Carvalho Luz. Valdir Carvalho Luz. Deixa eu só pegar a página aqui. Pois não. É só uma gramática de 3 volumes, 750 páginas cada uma. Exatamente. A página 318, né? Aqui, ó. O clássico exemplo deste uso é a discutida cláusula theos en ho logos, e o verbo era Deus. João 1, verso 1. Em que o predicado substantivo theos está inarticulado a expressar a substancialidade do sujeito articulado. Ho logos. Sua natureza divinal, não sua individualização. De onde requer-se a tradução. Divino. Jamais um Deus. Jamais um Deus. Jamais um Deus. Agora nós temos que ver o seguinte. Mas podem surgir perguntas assim, mas nós encontramos traduções que colocam Deus. Realmente encontramos traduções. Eu vou citar aqui uma, o diaglotão enfático, emphatic diaglot. Tem lá, e era um Deus com letra minúscula. E se nós fizermos um estudo profundo, nós podemos até encontrar mais, né? Nesse quesito, a tradução Novo Mundo não é a pioneira, né? Nós não podemos acusar a tradução Novo Mundo de que eles que perverteram o versículo, né? Mas que eles tiveram outros exemplos de outras traduções mais antigas. Mas eu posso dizer o seguinte, com toda certeza, deixa até o Adolfo voltar, que ele poderá confirmar o que eu estou dizendo. Com absoluta segurança, eu posso afirmar aqui para todos que estão nos acompanhando que a tradução e a palavra era um Deus, e esse Deus com D minúsculo, é uma tradução errônea desse versículo de João, feita por pessoas que não conhecem a fundo a língua grega. Só isso. Então, a tradução tendenciosa para levar as pessoas que têm tal tradução em mãos a pensar que esse logos é um ser inferior ao Pai, ou um ser criado, algo que ele não
Não é, nem as escrituras falam assim. Então, é uma tradução errônea desse versículo. E eu posso falar isso e falo com propriedades. Se eu for citar aqui gramática, eu poderia citar mais de 20 gramáticos, né? Falando o que eu estou dizendo aqui. Inclusive, o grande, que na minha opinião, um dos maiores, eu não vou dizer o maior, mas um dos maiores doutores da língua grega, do grego koiné, né, no caso, do século XX, doutor A.T. Robertson. Ele disse que os tradutores da Testemunha de Jeová cometeram um erro quando eles traduziram e o verbo, ou no caso no inglês, né, e a palavra era um Deus com letra minúscula. E outros também. Eu acho que você confundiu o A.T. Robertson com o Bruce Metzger, não foi? Talvez, exatamente. Bruce Metzger falou isso aí. O A.T. Robertson, na gramática dele, ele não menciona o TJ. Ele fala, não, ele fala apenas que era comum nós encontrarmos o Deus verdadeiro com o artigo, mas também é comum encontrar-se o Deus verdadeiro, muitas vezes, principalmente nas epístolas, sem um artigo também. Sim. Porque o que acontece? A tradução Novo Mundo ela é de 1950. A gramática do A.T. Robertson ela é de 1915. Então não tem como falar da tradução Novo Mundo. Eu apenas confundi os scholars. Acontece de vez em quando esse curto-circuito, né? Sim. Mas um carinha também que não podemos passar aqui, que eu não posso deixar você Sim, é claro. Daniel B. Wallace, na gramática dele, em língua portuguesa, tá? Já está traduzida já desde 2009. Ele desce a ripa no uso que o verbo era um Deus lá em João 1, verso 1. E ele explica por quê. Ele analisa e ele fala lá na parte dos artigos, ele fala assim, olha, os testemunhos de Jeová, eles citam com muita frequência essa regra, mas eles aplicam ela muito pouco, porque de todos os 106 casos em que a tradução Novo Mundo, em que o texto grego traz o mesmo caso de João 1, verso 1, eles aplicam essa regra apenas em menos de 1%. Então, existem mais de 106 versículos bíblicos que, se eles fossem seguir essa regra à risca, eles traduziriam, né? E o verbo era um Deus, e era um, mas eles não fazem. Eles só fazem em meia dúzia de versículos bíblicos. Exato. Então, apenas do que convém. Aliás, a tradução Novo Mundo, ela foi feita sob encomenda, né? Para dar apoio à doutrina deles, né? Sim. Eu me lembro muito bem de ter visto isso, de ter lido isso em algum lugar. E assim, agora, Ramon, eu queria falar um negocinho aqui sobre a tradução do mundo, e o verbo era um Deus. É interessante que eu penso muito sobre isso, né? É um versículo bíblico que eu raciocino muito quando eu vou falar de testemunho de Jeová. E demorou um tempinho para entender o que eles estão querendo dizer e o verbo era um Deus. O senhor, como professor de língua portuguesa, o senhor vai sacar o que eu vou dizer aqui agora. Quando eles traduzem o verbo era um Deus, eles estão dizendo o seguinte, e o verbo era divino. Esse é no sentido de divindade. Por exemplo, eu sou um pedreiro, você é um professor, eu sou um metalúrgico, eu sou um jogador de futebol. Veja que esse é qualificativo. Eu sou um pedreiro. Então, esse ele está no sentido de adjetivar, não sei como que seria, no sentido de ser um complemento, entendeu? Um complemento. Seria como o testemunho de Jeová está dizendo o seguinte, e Jesus era divino, tá? Só que qual que é o problema? E o senhor não sei se o senhor vai confirmar meu ponto de vista acerca desse Por que nós brigamos tanto e o verbo era um Deus? É porque quando eles traduzem e o verbo era um Deus, dá-se a entender que existe mais de um Deus. Porque nós entendemos que só existe um Deus verdadeiro. Por mais que creamos na Trindade, nós entendemos que só existe um Deus verdadeiro. Só que quando eles traduzem e o verbo era um Deus, eles estão dizendo que o verbo era divino. Beleza, esse é o entendimento deles. Eles entendem que Jesus também
é um Deus, né, um ser divino. Só que o problema é que quando eles falam e o verbo era um Deus, nós podemos entender uma outra coisa também, que esse é um dos problemas da tradução do Novo Mundo que eu venho percebendo há um tempo. Você pode entender uma outra coisa que eles não estão dizendo. E aí fica-se essa guerra em cima, né? E eles podem ser mal interpretados, como eles são, né? Então, quando eles colocam que o verbo era um Deus, estão dizendo, o verbo era divino. Mas automaticamente nós, quando lemos, nós estamos entendendo o seguinte, então quer dizer que existe mais de um Deus. Então a Bíblia Testemunho de Jeová, ao fazer isso, ela está defendendo o politeísmo. E é por isso que há esse combate muito forte. Só que quando você para analisar esse e como eles estão utilizando, é no sentido de divino. Simplesmente isso. Estou errado? É o que dá a entender, né? É um dentre alguns, dentre muitos. Eles também falam que divino, os anjos também são divinos, né? Exatamente. Mas quem tem a natureza de Deus é só o próprio Deus. E a Bíblia fala que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós podemos ir lá em Mateus, capítulo 3, já que nós estamos no Novo Testamento, né? Uhum. Mateus 3, versos 16 e 17. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos aqui Jesus, que estava saindo da água, os céus abertos, o Espírito de Deus como se fosse uma pomba descendo sobre ele, e a voz do Pai: Este é meu Filho amado. Nós temos a presença aqui das três pessoas da Trindade aqui nesse evento maravilhoso que foi o batismo de Jesus Cristo. Nós podemos ter outros versículos também, lá em Mateus 28, verso 19 e 20, nós temos também Mateus 28, verso 19 e 20. Vamos lá. Hoje o Gilvan mandou duas perguntas legais, hein? Ramon, vai lá. Vamos lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, desde que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Observe aqui, em nome, é um nome só, mas esse nome é do Pai, Filho e do Espírito Santo. Nós temos aí, mais uma vez, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Perfeito. O Gilvan fez uma pergunta aqui que ela já vem sendo respondida ao longo da live. Quais textos bíblicos claros que dão base para a Trindade? Né? Então já foi citado alguns versículos aqui na live. Então depois, se quiser, assista de novo. Mas nós podemos citar mais. Vai lá, então. Desce além. Vamos voltar um pouco. Ainda no livro de Mateus. Mateus capítulo 12, verso 18. Né? A Bíblia está cheia de versículos, ó. Verso 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Quem está dizendo isso aqui? Deus, falando sobre Jesus. E aqui aparecendo também o Espírito Santo. Qual que é o Mateus 12? Mateus capítulo 12, versículo 18. Achei. Isso aqui é uma citação de Isaías, né? Ó, o verso 17, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Nós lemos lá em Isaías 48, verso 16.
né? Uhum. Nós lemos aqui. Nós temos também, ainda no mesmo capítulo, o verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aqui nós temos Jesus falando do Espírito Santo, que é chamado aqui de Espírito de Deus, e falando sobre o próprio Deus, que o reino é dele. Perfeito. Tem muitos versículos. Vamos dar um salto bem grande. 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 13. Vamos dar um salto. Eu estou aqui com 90 e poucos versículos para provar. Eu posso mandar para você e você pode fazer um post todo especial com todos esses versículos, do Gênesis até Apocalipse. São 94 versos. Que tal, Ramon, a gente fazer uma outra live posteriormente acerca disso? Sim. Né? Aí o senhor já traz os versículos bíblicos, traz eles coisa e vai dando uma explicação de cada versículo bíblico e descendo a paulada. Vai ser uma honra trazer o senhor aqui de novo. Certo. É a Bíblia que está falando, né? Eu sou apenas um humilde servo transmitindo o que a Bíblia fala, né? 1 Coríntios 13, verso 13, 1 Coríntios não, 2 Coríntios, né? Às vezes eu confundo. 2 Coríntios 13, 13. Eu sempre me confundo, mas tem nada não. 2 Coríntios 13, 13 diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Aparecendo aqui graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Engraçado, a palavra koinonia, ela só pode ser usada com um ser, né, que é uma pessoa. Nós não podemos ter comunhão com uma força, com uma energia. Né? E nós temos que raciocinar sobre isso. Comunhão, nós só podemos ter comunhão com um ser. E esse ser é pessoal. E aqui está dizendo a comunhão do Espírito Santo. Toda comunhão que nós temos com Deus é resultado do Espírito Santo. Aliás, não existiria a palavra de Deus sem o Espírito Santo. Porque homens inspirados pelo Espírito Santo foram que escreveram. Não existiria conversão sem o Espírito Santo. Não existiria. Não existiria cristianismo sem o Espírito Santo. Não estaríamos aqui falando sobre o nosso grande Deus sem o Espírito Santo. Não nos moveríamos sem o Espírito Santo. E a comunhão pertence ao Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo trabalham em favor da nossa salvação. Mas claro que isso só água cristalina. Vinda da mina. Temos uma outra pergunta do Gilvan aqui, que eu acho muito relevante. Essa é uma pergunta bem legal. A doutrina da Trindade foi uma doutrina que se desenvolveu só no Novo Testamento? Não. Nós temos indícios dessa doutrina no Antigo Testamento. Nós temos indícios. Se nós fizermos um estudo bem profundo, não em língua portuguesa, mas no próprio uso das palavras e dos verbos em língua hebraica, nós iremos ver isso muito mais de perto. Porque estudar a palavra de Deus nas línguas originais é algo muito além do que nós podemos ter em nosso próprio idioma, apesar de nós termos excelentes traduções em português, mas analisando pelo original é muito melhor. Né? Eu diria o seguinte, você estudar a Bíblia apenas pelo seu próprio idioma é como você beijasse a sua noiva através de um véu. Estudar a palavra de Deus nos idiomas originais é você usar o telescópio Hubble para ver as estrelas.
Só que em vez das estrelas, eu estaria vendo a palavra de Deus com muito mais nitidez. Não estou dizendo, por favor, não me interpretem mal. Não estou dizendo com isso que a pessoa que não conhece as línguas originais não poderá entender a Bíblia. O que eu estou dizendo é que se você estudar a Bíblia através dos originais, você vai ter uma visão muito mais clara e ampla da palavra de Deus. Perfeito. Eu gostaria de fazer um comentáriozinho acerca dessa pergunta também, complementando o que o senhor disse. Vamos pegar aqui a palavra ressurreição. A doutrina da ressurreição, Gilvan, ela fica muito mais clara no Novo Testamento. Mas existiu o conceito de ressurreição no Antigo Testamento? Sim. Você vai encontrar no livro de Jó, uma citação que Jó fala o seguinte: eis que um dia verei o meu Salvador com os meus olhos e não outro. Então Jó, ele cria na ressurreição. Mas é claro, é o único versículo bíblico que eu posso dizer assim, olha, está clara a ressurreição aqui. Mas ela não é muito comentada, o conceito da ressurreição final, a ressurreição dos justos. Só que quando você pega o Novo Testamento, isso aí já fica mais claro. A gente pega aí, por exemplo, Maria, irmã de Lázaro, que ela fala assim para Jesus, eu sei que nós veremos ele no grande dia do juízo. Então ela cria na ressurreição. Só que, tá muito mais claro lá no Novo Testamento com Maria, irmã de Lázaro, do que você pegar todo o Antigo Testamento, que você vai ter uma citação só, pelo menos, que é de Jó, e que ainda alguém pode falar assim, não é ressurreição e tal. Eu não quero discutir isso. Quando você pega 1 Coríntios 15, por exemplo, 1 Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. Então fica evidente que a ressurreição é uma doutrina central dentro do cristianismo, beleza? Então, assim, a ressurreição ela fica mais evidente. Quando a gente vai para a Trindade, acontece a mesma coisa. O Ramon mesmo, já no início da live, ele já começou a pegar alguns textos e trabalhar eles, só que você vai encontrar textos que fortalecem ou que deixam mais clara a Trindade a partir do Novo Testamento. Quer dizer que não existe versículo no Antigo? Tem, só que você precisa ter um conceito, ter uma explicação melhor, ter um estudo mais aprofundado para não falar tanta tonteira, seria isso, para não falar asneira. Porque eu vejo muita gente também que vai defender a Trindade e começa a utilizar muito texto que não está falando de Trindade, que não dá espaço para isso. E também aborda de maneira errada. Então é isso, seria nessa pegada, assim, ó. Já existia, mas o Novo Testamento ele deixa mais claro, bem mais claro. Seria isso. O pastor Sérgio Monteiro, ele tem lives que ele explica a Trindade dentro do Tanar, já que a especialidade dele é essa, né? É um grande conhecedor da língua hebraica. Aliás, ele é um scholar da língua hebraica, é uma pessoa, é um erudito da língua hebraica. Então, ele pode falar com mais propriedade. Existem disponíveis pelo YouTube ele falando sobre esse assunto, né, com muita propriedade. Perfeito. Temos aqui a última pergunta da noite, meu querido Ramon, que é o Fabeta, ele teve que sair. Poderia explicar sobre vós sois deuses que Jesus havia citado aos fariseus? Aquele textinho que Jesus fala assim, vós não sabeis que sois deuses? Tem uma citação lá do Salmo também que fala a mesma coisa. Uhum. Essa questão, quando se traduziu vós sois deuses, não é que a pessoa vai se tornar um deus, um semideus, ou entrar para o panteão de deuses pagãos. Mas que a palavra Elohim também é utilizada para juízes. Então, nós temos que ver em que contexto ele foi usado. Então, vós sois juízes, vocês têm autoridade, e assim como vocês têm autoridade, Jesus está querendo dizer que ele tinha autoridade. Mas a autoridade dele não era humana, a autoridade dele era celestial, porque ele é o Filho de Deus. E lá em João, capítulo 5, verso 17, 18, se não me engano, que quando Jesus dizia
que ele era filho de Deus, ele estava querendo dizer que ele era igual ao Pai. Então, nós temos aí filho de Deus aplicado para Jesus, no sentido de igualdade absoluta com o Pai. Aí, tranquilo. Ramon, foi um prazer ter trazido você aqui para a live. Já temos um assunto super importantíssimo para a próxima live, que é os 94 versículos da Trindade. Porque dizem que não tem Trindade, isso aqui. Não, hoje não quisemos falar muito sobre isso. Ramon, muito obrigado mesmo. E eu gostaria de deixar suas palavras, que o senhor falasse as palavras finais aqui para quem for assistir essa live futuramente e as pessoas presentes agora. Eu gostaria de agradecer, Adolfo Clay, pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui. Agradecer a todos que estão acompanhando nesse exato momento e que irão acompanhar pelo YouTube, vai ficar gravado. E dizer uma coisa bem interessante. Estudem a palavra de Deus. A Bíblia é o único livro da face da terra que não deve ser lido, deve ser estudado, esquadrinhado. Então, estudemos a Bíblia, porque nós iremos encontrar a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo em suas páginas. Que Deus abençoe a todos e um feliz sábado.